Olá, meu caro teleinternauta, está começando para todo o sistema interplanetário conectado à internet e também pelo FIS TV Mais Um Cachola. E no programa de hoje eu converso com o humorista paranaense Fábio Silvestre. Tudo bem, meu caro? Tudo maravilha. Um grande prazer recebê-lo comendo sua pera. É a hora que sobra para comer. E não é Miguel, não. Aqui no Cachola a gente tenta mostrar o que acontece, né? Não, somos bem atendidos, um Uma fantástico... tubaína, já abra, por gentileza, nossa tubaína, Fábio. Com certeza. Ela é uma tubaína direta de Springfield. Você vai ver por quê. Aí você colocar no copo, você vai entender por quê. Eu conheço por gasosa. Ela brilha. Ela é radioativa. Um humorista você. Aceita? Claro. Como e desde quando o humor? Como que o humor entrou na sua vida e desde quando que ele está? Eu aprendi a escrever com um cara chamado Milor Fernandes. Eu conheço. Óbvio que não pessoalmente, assim. Um grande brinde. Um brinde ao Milor, já que falamos dele. Milor Fernandes tem um livro dele chamado 30 Anos de Mim Mesmo, que é uma grande coletânea de vários sketches, textos, crônicas que ele usava no Pasquim, em outras publicações. E ali eu descobri que eu podia escrever como eu faço em casa. Como eu fazia quando eu criança, minha família ria, eu podia traduzir aquilo em texto e aquilo virar arte. E a partir dali eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a virar também humorista. As pessoas às vezes perguntam qual é a diferença de humorista, comediante. Essencialmente é o texto. Certo. Tipo, por exemplo, Tiririca é um grande comediante. Ele não, por mais que seja um genial contador de história que pega um texto de 2 linhas e transforma numa cena de 10 minutos, ele é um comediante. O humorista pode só escrever, pode escrever, atuar. Ali eu descobri como escrever humor, assim. Como um dos maiores mestres do Brasil, assim. Do lado de um Veríssimo e por aí vai. E além de humorista, você é escritor, diretor e ator de coisas sérias também, digamos assim. Também. Mas esse teu primeiro, quando você se inspirou nesse livro do Milor? Foi meu primeiro texto, um flash de nós mesmos, que era uma comédia. Lá em... Você é de Ponta Grossa? Sou de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade a quantos quilômetros de Curitiba? 114 quilômetros de Curitiba. Onde fica a famosa Vila Velha. Assim. Grande orgulho de Ponta Grossa. A Vila Velha, a cidade de perto. Ponta Grossa é uma cidade estranha, diferente, assim, né? Mas eu gosto de Ponta Grossa. Tá, mas daí de longe. Escreveu essa primeira peça que já era de humor? Já era uma comédia, assim. A frase que abria a gente estava bem em plena Guerra Fria, era mais ou menos assim. Estamos num futuro muito próximo. O mundo hoje, como no passado, é comandado por 2 grandes potências. A Coca-Cola e a Pepsi-Cola. E por aí vai. Então e ali nasceu o jeito de fazer humor com personagens. Que eu fazia 4, 5 personagens. Ali também nasceu a questão da improvisação. Eu escrevi o texto, tinha uma data para estrear e faltava a última sketch que eu não tinha escrito. Eu só combinei com a atriz que trabalhava comigo que a deixa era um texto do Milor para fechar, assim, falando sobre democracia. Quando fala de democracia, você entra em cena que acabou a cena. Certo. E daí rolou, eu fazia um político fazendo promessas absurdas, o que não era muito difícil, mas eu consegui lembrar, o melhor que no segundo dia eu consegui lembrar o texto dessa primeira vez. E foi muito bacana. A partir dali, o meu processo de espetáculos é quase sempre assim, agendar uma data que é meu compromisso, e esperar que o tempo passe e eu crie alguma coisa até lá. E geralmente faltam poucos minutos poucos ou dias. Bastante para o início da peça? O Bêbado começou a virar espetáculo 2 semanas antes, eu terminei no dia da estreia. O Curitiba em Comédia, que é meu último espetáculo, começou a virar espetáculo texto escrito 3 dias antes. Tá, a gente vai falar das peças, vamos só para contextualizar. O Bêbado é um espetáculo que você faz ele há quantos anos? Vai completar 6 anos agora em março. Certo, e ele é considerado um dos espetáculos com maior bilheteria do Paraná. No Fringe, atualmente sim. Eu acho que sim, né? No Fringe, que é o festival off do Festival Oficial de Curitiba, ele é de longe a maior bilheteria e o maior público. Tá, para você ter uma noção, entender o que é o Bêbado, a gente vai colocar um trechinho da peça que foi gravada. Assista aí. Boa noite. Olha, eu nem conheço vocês, sabe? Mas já os considero pra caralho. Vocês são meus amigos. Vocês são como se fossem meus irmãos.
São uns filha da puta, mas são meus irmãos. Filha da puta no bom sentido, Ok? Eu bêbado? Que isso? Que isso? Será que o homem não tem o direito de se divertir um pouco? Não, tá certo, eu confesso que eu tomei uma ou duas dúzia, né? Bom, você viu O Bêbado. O Bêbado você criou sozinho, escreveu, dirige o espetáculo. E Atua, é uma super produção. E você em uma mesa? Eu, uma mesa, 2 cadeiras e uma vassoura, assim. Mas o mais importante, assim, que me dá muito orgulho do Bêbado ter dado super certo, é porque é um espetáculo que custou R$45. Isso eu sempre falo porque Com me figurino, cenário É. e cachê. Não, cachê não dá, né? Mas eu já tive lucro, nunca estarei uma peça que já tivesse lucro. Eu gastei R$40 num terno de brechó, que sobreviveu por uns 2, 3 anos, e depois eu cresci e ele não deu mais conta. Você lavou bastante o terno. Lavei bastante, daí gastou, né? A calça não fechava mais, estava abrindo atrás, eu achei que daí estava na hora de ter um pouquinho mais de dignidade, eu comprei outro figurino. E R$3 eu comprei um sapato e 2 para consertar uns furinhos que ele tinha. Certo. Foi tudo isso a produção, o resto foi parceria, apoio, sem custo nenhum. E o Bêbado, você se inspirou em você mesmo, na tua boemia para fazer? O pessoal me encontra na noite e me vê tomando suquinho. Assim, É brincadeira, porque você não bebe, né? Eu fiquei sabendo que você mas não bebo bebe. muito pouco. Eu bebo Mosby, vinho. E da onde que veio Meu pai. a ideia para... Meu pai é fraquinho. Meu pai tomou uma cerveja e acabou-se já. Uhum. Já está sem condições. Ele é um bêbado silencioso. Mas eu pesquisei, na verdade, vários bêbados para fazer esse bêbado que está no teatro há tanto tempo já. Boemia curitibana é muito rica, assim, tem várias figuras. Tem vários tipos de bares. A noite é um outro universo, né? É. A noite é outro universo. Eu gosto, por exemplo... Antes de começar o programa, a gente falou do Garçom do Gato Preto, que é um bar da boemia aqui de Curitiba, famoso. Certo. Que eu vivo dizendo que é uma mistura do Lidô com o Mandaloso. Né? O Garçom do Gato Preto fala assim... Para quem não mora em Curitiba entender, o Mandaloso é um restaurante popular italiano que de existe família. aqui. E o Lidô é algo, digamos, um comércio de garotas que se propõe É uma a casa de vender seus tolerância. belos corpos. Alugar, né? Por Alugar, alguns é a minutos palavra assim. Né? mais correta. E o Gato Preto é um lugar riquíssimo, assim. Eu acho fantástico. Quem vier para Curitiba, uma hora conhecer, quem não é daqui, vá, porque é genial. É quase como se pegasse um bar de beira de estrada na BR e colocasse no centro da cidade de Curitiba, assim. E que tem um personagem que é inspirado, que é um garçom lá do Gato Preto. Eu faço um garçom. O garçom, ele tem uma história triste que é mais ou menos assim. Boa noite, eu nasci pobre e feio, bem feio, muito feio, de dar dó. Com o tempo fui melhorando, assim, né? Não muito, pro gasto. Eu nunca dei muito certo na vida, assim, né? Nunca tive muita pretensão também, né? E eu fugi cedo de casa porque meu padrasto tentava me violentar. Conseguiu. Umas 5 vezes, assim, né? Eu ia contar pra minha mãe, que eu defendia ele, porque dependente financeiro, né? Era só dizer com o Nivaldo. Chamava o Nivaldo, meu padrasto, porque ele é meio atentado, assim. De vez em quando se alocuçava e tinha desejo por mim, né? Que eu deixasse. Deixei mais umas 2 vezes, aí eu vi que não dava pro troço, daí eu fugi de casa, escrevi um bilhete pra mãe, mas só por consideração, porque a velha não sabia ler, né? Daí eu fui trabalhar no restaurante do posto, né? Os caminhoneiros me violentavam também. Aguentei um mês nessas condições, juntei uns R$120 e peguei um ônibus em direção a Curitiba, né? No começo eu estranhei um pouco o jeito de ser dos curitibanos, mas de passado uns anos eu me acostumei, tanto que hoje eu passo pelas pessoas e nem cumprimento mais, né? E por aí vai o garçom. Peraí, muito bom. Como que é o nome dele? Baldir, garçom do Gato Preto. Meu caro Fábio, nós temos uma limitação de horário. A gente vai para um rápido intervalo, meu caro teleinternauta. Se você estiver assistindo pela televisão, espera a gente aí que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar o play que a conversa aqui com o Fábio Silvestre e seus vários personagens continua.